Olá, gente! Se você não me conhece, eu sou Marcelo Rosa, eu sou de Pilar do Sul e eu trabalho na área de TI, mas eu tenho diversos interesses, eu gosto muito de aprender e eu vivo lendo alguma coisa, né? E já faz algum tempo que eu tive a ideia de que o conhecimento que às vezes a gente adquire por diversão não precisava ficar só comigo. Então eu decidi começar a gravar algumas análises em vídeo de algumas coisas que eu leio, de algumas coisas que eu aprendo. Esse é o primeiro, então obviamente não vai ficar perfeito, mas é uma tentativa de compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento que eu adquiri na leitura de um livro. É um livro que ele se tornou um best-seller internacional, é um livro que já tem acho que uns 2 anos, e ele se chama A Psicologia Financeira, Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade. É de um autor chamado Morgan Housel, que ele basicamente é um grande sócio de um fundo de investimento, e também ele já foi colunista de algumas importantes publicações, uma da área do mercado financeiro, que o nome é pouco conhecido, e o The Wall Street Journal, que aí é um dos principais jornais ali de Wall Street, né? Ele também teve várias premiações, enfim, ele é um cara bastante conceituado, e a pegada desse livro, ela não traz grandes verdades, né? Ele não traz grandes verdades, mas ele explora um pouquinho como a gente pensa a respeito de dinheiro e quais são os principais erros que o ser humano tende a cometer quando pensa em dinheiro. Para mim, veio muito a calhar, né? Quem me conhece sabe que eu tenho um perfil bastante consumista, né? E eu estou tentando mudar esse perfil já faz algum tempo, então para mim eu consegui tirar muitos aprendizados daqui, tá? Eu tenho certeza que se você tiver a experiência de ler esse livro, você vai encontrar muitas lições, tá? Ele é cheio, recheado de lições, ele é um livro curto, mas bastante denso, e ele traz muitos aprendizados. Mas cada pessoa tem uma experiência de vida e cada pessoa vai prestar atenção em algumas coisas. Então eu vou falar aqui de algumas lições que para mim me tocaram um pouquinho mais, tá? A primeira lição, que eu achei bastante interessante, já está no capítulo 1, que ele fala assim, que ninguém é maluco. Tem até uma frase que eu anotei aqui, que fala assim: as suas experiências pessoais com dinheiro respondem por mais ou menos 1/1000% do que acontece no mundo, mas por cerca de 80% da forma como você acha que o mundo funciona. O que isso significa? Isso significa que a gente tem um grande viés sobre como a gente acredita que as coisas funcionam. Então, a gente tende a projetar nas decisões financeiras das outras pessoas aquilo que nós acreditamos. Então, quando nós vemos um amigo, por exemplo, investindo num imóvel de R$200.000 ou R$300.000, e é um imóvel que a gente acredita que não seja um bom investimento, a gente tende a pensar que a pessoa está fazendo uma decisão ruim. Só que isso por quê? Isso porque a forma como eu penso, ela acaba enviesando como eu acredito que o mundo funciona ou que o mundo deve funcionar. Mas a realidade é muito diferente dessa, né? O mundo, ele funciona independente das minhas crenças pessoais. Então, ele coloca como algo muito importante a gente conseguir se despir dessas crenças pessoais e entender que todas as decisões que as pessoas tomam são motivadas por alguma questão pessoal. Então, nenhuma decisão ela é porque alguém é louco, ou porque alguém está com a cabeça virada. As decisões sempre têm alguma motivação. Essas motivações elas podem ser motivações puramente financeiras, ou de investimento, mas elas também podem ser motivações emocionais, motivações familiares, motivações pessoais. Às vezes uma decisão que nós avaliamos como ruim, na verdade ela é consequência de um conjunto de crenças que determinada pessoa carrega desde sua infância, desde a barriga da mãe até, né? Então essa é uma lição, é a primeira lição assim que me tocou bastante, né? A segunda lição, que é muito interessante, e essa daqui me tocou bastante também, porque a minha sogra sempre fala uma frase que o pai dela, no caso o vô da Bruna, minha esposa, né, falava muito, que é que para você ser feliz, né, para você ter sucesso, não basta ganhar bem, você tem que saber gastar, né? Não basta saber ganhar, você tem que saber gastar. A frase é essa. E essa segunda lição, ela fala justamente isso, que ficar rico ele é muito diferente de continuar rico, né? Então ele comenta assim, né, que o que é mais importante? Não é você ficar rico, o mais importante é você ser capaz de manter aquilo que você tem.
Então ele fala assim, mais do que você tomar boas decisões de investimento ou de aquisições, é mais importante você ser consistente e não errar. Então ele traz até um caso de um grande investidor lá de Nova York, Jesse Livermore, que ele foi o maior investidor da época. Ele ficou extremamente rico, ele era muito conhecido pela sua capacidade de obter retornos, mas em um determinado momento ele cometeu um grande erro, próximo à depressão financeira, né? Ele cometeu esse um grande erro que acabou com todo o recurso que ele já tinha angariado ao longo de décadas de carreira na área de investimentos. Ele acabou até cometendo um ato contra a própria vida em decorrência disso. Então, o lance não está em você ganhar, né? Ele traz aqui que o lance está em você saber como manter esse recurso e ser consistente em não errar, porque às vezes uma aquisição por impulso ou uma decisão sem avaliar muito bem, né, os critérios, as escolhas, acaba comprometendo tudo aquilo que você conquistou, né? Então eu achei bastante interessante essa lição também. A terceira lição é uma coisa muito legal, assim, que me tocou bastante também, que ele fala assim, que fortuna não é o que você vê, fortuna é o que a gente não vê. Então, muitas vezes a gente se espelha, né? Hoje em dia, com redes sociais, a gente tem esse hábito horrível, né? Que acaba com a gente, de se comparar muito com as outras pessoas. Então, a gente vê pessoas que estão ali projetando uma vida de sucesso, cheia de posses e aquisições, né? E a gente tende a achar, né, é uma crença psicológica, quase de psicologia social, né, todo mundo quase pensa assim, mas a gente tende a enxergar a fortuna naquilo que as pessoas possuem, naquilo que as pessoas mostram, né? Então a gente vê uma pessoa, por exemplo, dirigindo um carrão, morando numa casa gigantesca, com piscina, com segundo andar, um monte de coisa, e a gente fala, uau, aquela pessoa ela detém fortuna, né? E o que ele fala é justamente que não, né? Que quanto mais posses, quanto mais fortuna, no conceito errado, né? Quanto mais riqueza a pessoa demonstra, menos ela tem, né? Porque quando você adquire algo, quando você compra alguma coisa para ostentar, você na verdade você está deixando de ter fortuna, você está deixando de ter o recurso para poder ostentar aquele estilo de vida, né? Então a fortuna, ela é o que a gente não vê. Então ele relata até um caso, né, não lembro se é um senhor ou uma senhora, mas é uma pessoa que viveu a vida toda uma vida extremamente simples, não tinha filho, não tinha nenhum parente próximo, assim, mas viveu uma vida extremamente simples, e quando ela faleceu, descobriram um testamento em que ela deixava milhões e milhões de dólares para uma instituição de caridade. Quer dizer, a pessoa ela era extremamente afortunada, mas ela não tinha necessidade de ficar adquirindo bens e produtos que demonstrassem essa riqueza, né? Claro que o próprio livro comenta, né? Não é um 8 ou 80, não é você acumular riqueza simplesmente por acumular e a vida toda. Isso fortuna no sentido financeiro, né? Mas talvez não seja fortuna no sentido de realização. Então, mas o que ele quer dizer assim é que a gente precisa quebrar esse viés de achar que posses ou exibições, né, questões que são ostentadas representam fortuna, porque é isso que nos leva para o buraco. Porque quando eu me comparo com outras pessoas e eu fico querendo ter um carro melhor, querendo morar numa casa melhor, querendo ter um relógio melhor, querendo ter um celular melhor, eu acabo, na verdade, destruindo fortuna ao invés de construir fortuna, né? Então essa é uma lição que eu achei também muito interessante. A quarta lição que me chamou a atenção é quando ele fala sobre a diferença de razoabilidade e racionalidade nos investimentos, né? Porque o que ele comenta é que nem sempre você ser extremamente racional é o que vai te trazer maior resultado. Ele dá o exemplo sobre planejamentos de longo prazo, né? É muito comum a gente fazer aqueles planejamentos financeiros, né, de médio e longo prazo, e a gente considerar uma série de fatores racionais, só que a gente esquece que muitas vezes nem tudo pode ser pensado, né? Então ele até tem uma frase aqui que eu destaquei, que ele fala assim, que a parte mais importante de um bom plano é ter um plano para quando o plano não estiver indo de acordo com o planejado.
né? Então é justamente uma estratégia de como você se recuperar de um desvio do que você planejou, né? Então é uma lição bastante interessante. A lição número 5, que eu anotei, né, é bem legal também, ele fala o seguinte, né, que todo mundo muda, as pessoas mudam, né? Então, eu com 18 anos, eu tinha certas prioridades que hoje, aos 34, depois de ter minha primeira filha, essas prioridades mudaram, né? Então, decisões de investimento que eu tenha feito naquela idade, talvez hoje eu olhe e não me façam mais sentido. Da mesma forma, eu preciso entender que as decisões que eu estou tomando hoje, quando eu chegar lá com 50, por exemplo, anos, né, ou 70 anos, talvez eu olhe para trás e também questione essas decisões, porque a gente muda, né, a gente evolui. Isso significa que não faz sentido ter planejamento de longo prazo? Óbvio que não. Então eu ainda preciso fazer planejamentos de longo prazo, mas eu preciso me perdoar e aceitar que eu vou mudar, que os meus critérios vão mudar, que as coisas vão mudar, que o mundo vai mudar e que talvez as decisões que eu tome hoje não sejam as melhores possíveis daqui a 10, 15 ou 20 anos. Elas não vão ser. Então, ele traz essa informação para que a gente reflita sobre isso. Ele até relata um fenômeno interessante da psicologia, que me chamou bastante atenção, que se chama a ilusão do fim da história, que fala mais ou menos assim, que a gente sempre acha, a gente sempre tem a ilusão de que nós somos as melhores versões de nós mesmos e que nós estamos no final de uma história evolutiva, ou seja, eu olho para mim de 10 anos atrás e eu me julgo, eu vejo os meus erros, eu percebo as minhas decisões equivocadas, eu penso que eu deveria ter feito A ou B de forma diferente, né? Mas eu não aceito que hoje eu posso estar fazendo erros também, eu posso estar sendo equivocado, eu posso estar tomando decisões ruins. Por quê? Porque eu assumo que quem eu sou hoje é a melhor versão, é o melhor que eu serei, quando não é verdade. Quando daqui a 10 ou 15 anos eu vou estar numa melhor versão de mim, com outros critérios, e que as decisões que eu tomo hoje não vão fazer sentido. Então, o nome disso em psicologia é a ilusão do fim da história, né? Que é a gente sempre achar que é o fim da história, ou seja, que a gente está no momento da bonança, né? Emocional, psicológica, sociológica, e que as decisões do passado podem ser julgadas, mas as decisões do presente não serão julgadas, porque afinal sou eu que estou tomando essa decisão e não o Marcelo do passado. Quando, na verdade, ainda vem o Marcelo do futuro para questionar as decisões que estão sendo tomadas hoje. E a última lição que eu vou mencionar é quando ele fala sobre pessimismo e otimismo. Basicamente, ele fala que a gente é muito inclinado a ser pessimista. Ele até traz uma frase de um historiador, Deirdre McCloskey, eu não tenho certeza se a pronúncia é essa, mas esse historiador ele fala o seguinte, que as pessoas gostam de ouvir que o mundo está indo ladeira abaixo. E, nossa, isso é muito verdade, né? Se você vai contar uma notícia boa, às vezes uma realização, às vezes um prêmio, uma premiação, algo interessante, algo bacana, que alguém fez uma boa atitude, que alguém foi promovido, né? As pessoas, né, felicitam, as pessoas parabenizam, mas sempre aquela coisa meio protocolar, né? Nossa, que legal, parabéns, que bom que você conseguiu isso, e acaba por ali mesmo, né? Aí quando você fala, você soube que tal pessoa ficou doente, ou você viu que teve um acidente ali na rodovia, nossa, aí chovem pessoas querendo saber todos os detalhes e querendo entender o que aconteceu e com muita curiosidade, né? Por quê? Porque as informações negativas, elas têm um magnetismo maior no nosso cérebro. Isso também tem um nome em psicologia que é o viés negativo do cérebro, né? Negative bias, no inglês. Então a gente é assim, a gente tem interesse muito maior pelo que é negativo do que pelo que é positivo. Isso é evolutivo, né? Quando nós vivíamos nas cavernas, se a gente não prestasse atenção no que era negativo, a gente morria, a nossa vida acabava, a nossa família acabava, tudo que estava relacionado a nós iria acabar.
Então, a gente foi evolutivamente aprendendo a valorizar muito mais o que é negativo do que o que é positivo. Isso é evolutivo, isso vem da nossa ancestralidade. E isso reflete nos investimentos, né? Então, o que ele fala? Ele fala que a gente tem que combater o pessimismo e estimular o otimismo. E aí, quanto a isso, ele traz uma distinção muito importante, que é o que é o otimismo? O otimismo, ele não é você sempre acreditar que as coisas vão dar certo. Ele fala que o nome disso é complacência. Por quê? Porque se eu sempre acredito que as coisas vão dar certo, eu não vou me esforçar para garantir que as coisas deem certo. Eu não vou fazer o meu papel, eu vou simplesmente sentar, cruzar os braços e aguardar que tudo vai dar certo, né? Isso é complacência. Aí ele vai falar o seguinte, que otimismo é você acreditar nas chances de um resultado positivo, mesmo aceitando que as coisas nem sempre vão dar certo. Ou seja, é eu acreditar que, puxa, daqui a 5 anos eu pretendo construir uma casa. E eu acredito muito nisso. Eu sei que eu vou conseguir construir uma casa daqui a 5 anos. Mas eu não estou sendo cego ou eu não estou sendo limitado a ponto de pensar que vai ser tudo mil maravilhas, que eu vou conseguir economizar 5, 6 mil reais por mês até o final desses 5 anos, que eu não vou ter contratempos com a casa que eu moro hoje e precisar fazer uma reforma, que eu não vou precisar ter gastos com o carro, porque pode dar algum problema, que simplesmente eu vou chegar daqui a 5 anos e ser capaz de construir uma casa sem nenhum tipo de atrito no caminho, né? Então, o otimista, ele não espera as coisas acontecerem, ele acredita que elas vão acontecer, mas ele percebe que ele tem um papel muito importante nesse processo e ele vai se planejar de acordo para atingir aquele objetivo, porque ele sabe que contratempos virão, mas ele acredita que os contratempos podem ser contornados e que aquele objetivo ele pode ser atingido. Então, ele fala muito sobre isso, né? Então, a complacência é algo ruim nos investimentos, mas o otimismo é algo importante nos investimentos. E essa é a sexta lição. Como eu falei, né? Você pode encontrar inúmeras outras lições nesse livro, então eu convido, né? E até mesmo você pode ver mais detalhes, né? Sobre o que ele comenta, sobre essas lições que eu trouxe. Então eu convido você a ler, né? Se você tiver interesse em ler esse livro, eu posso emprestar, eu já terminei, não tenho interesse nenhum em ficar com ele aqui parado na estante. Então, se você tem interesse em ler esse livro, é só me avisar, vem buscar aqui em casa, leva, fica o tempo que for necessário, lê e depois a gente conversa sobre essas lições e também eu vou querer ouvir de você quais lições você observou, né, nesse livro, que não diferente das que eu observei, tá? Bom, eu espero que vocês tenham tido paciência para ver esse primeiro vídeo. Nos próximos eu vou tentar ser um pouquinho mais breve, porque já percebi ali que deu 18 minutos e 25 até agora, então vou tentar ser mais breve nos próximos, mas eu espero que tenha sido útil de alguma forma para você e me diz aí se achou interessante esse tipo de análise, se você quer ver um pouco mais sobre isso, né? Os próximos livros... O próximo livro que eu estou lendo, ele se chama Como Acalmar a Sua Mente, e ele é de um autor que versa muito sobre produtividade, e ele sempre publicou muito, sempre contribuiu muito em temas relacionados à produtividade, como gerenciar o tempo, como organizar as tarefas no dia a dia, como priorizar as tarefas do dia a dia, como entregar mais em menos tempo. Mas em um determinado momento ele percebeu que existe um grande vilão para a produtividade, que é a ansiedade, né? Então ele começou a pesquisar sobre esse tema e ele escreveu esse livro, que é Como Acalmar a Sua Mente, que fala justamente sobre como que a ansiedade ela atrapalha na nossa produtividade e quais ferramentas a gente pode utilizar para tentar diminuir esse impacto negativo que a ansiedade tem sobre a nossa capacidade de entrega. Então esse é o próximo livro e assim que eu terminar ele, eu espero que não demore muito, mas assim que eu terminar ele, eu vou fazer mais uma análise como essa e enviar para vocês, espero que mais curta, tá bom?
Muito obrigado, eu amo todos vocês.